Minha dor é tão grande que chega a faltar ar no meu peito. A minha dor é tão forte que faz eu perder o ritmo e também o meu sossego. A minha dor é tão contínua que ela parece fazer parte de mim. A minha dor é tão intensa que ela se torna visível para os outros. A minha dor é tão grande que não cabe em minha vida. Minha dor é física, ela é mental, ela é emocional. Por que eu sinto tanta dor? Você também se faz essa pergunta? Essas são frases constantes que acontecem nos meus atendimentos individuais dentro da constelação familiar. Os meus clientes dividem comigo algumas situações que apresentam muitas vezes dores, das mais diversas formas. Mas o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que há um aprendizado quando a gente consegue refletir sobre a nossa dor. E há dois tipos de dores. Aquela dor que é física, porque dói a garganta, porque eu não consigo falar, né? Que todos sentimos de alguma forma, de algum estímulo nervoso. E eu também estou falando daquela dor que a gente sente no nosso corpo físico. Essa dor que precisamos de alguns remédios muitas vezes para diminuir essa dor. E também tem aquela dor que está associada ao sofrimento, a dor da emoção. Essa dor que não é sentida fisicamente, mas acaba atrapalhando a nossa forma de agir, de pensar, de sentir e até mesmo de se adaptar aos meios que a gente anda. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: a dor é um componente individual. Então, são sábias as palavras dos mais velhos, como dizia o meu pai. Ele dizia que cada um sabe a dor e o calo onde dói, né? E só a pessoa sabe aonde ele vai doer mais. Portanto, a dor é individual. Ninguém nunca vai entender a sua dor mais do que você. Não importa quem seja a pessoa e não importa qual seja a sua dor. Ela é só sua e de mais ninguém. Parece ser até mesmo frio isso que eu estou lhe falando, não é mesmo? Mas é a mais dura verdade. Porém, entender isso também é importante, porque isso vai fazer você amadurecer. E quando você refletir sobre esse assunto, e é disso que vai se tratar esse vídeo, sobre o amadurecimento, esse autoconhecimento pessoal, fique calmo. Eu não estou dizendo que essas dores vão desaparecer porque você refletiu sobre isso que eu estou lhe falando, mas esse exercício vai fazer você se fortalecer e compreender esse processo e o que ele pode lhe dar de força e de enfrentamento sobre essas questões tão delicadas para todas as pessoas. Para você entender melhor isso, eu vou recorrer a uma filosofia dialética. Ela é criada por Hegel. Como? Isso é possível? Sim. Nós vamos refletir isso mesmo, uma dialética. É um rico exercício criado por Marsha Linehan, acho que pronunciei certo, para ajudar pessoas com riscos iminentes de cometer suicídio por conta de depressão, de crônica associada a transtorno emocional. Assim, dialética vem do termo grego dialetike e significa a parte do diálogo, a arte de debater, persuadir, raciocinar. A dialética é usada também por Freud quando criou uma metodologia desta abordagem psicanalítica de reflexão, de um mundo em sessões de atendimento psicológico. E juntando tudo isso ao legado do Hellinger, criador da constelação familiar, nós conseguimos compreender como podemos refletir sobre a sua dor de forma propositiva, sem esquecer que ela também faz parte de algum campo de dor que está em seu sistema familiar. Veja como tudo isso que eu estou falando sobre a metodologia da visão sistêmica não tem nada a ver com crença, ou com misticismo, mas sim com estudos metodológicos realizados por pessoas extraordinárias que trabalham para a humanidade a serviço. Essa abordagem sistêmica é lógica. Muitas vezes as nossas dores são agravadas por algumas heranças transgeracionais e elas podem ser, sim, reflexos dos campos de dores de outras pessoas, pertencentes ao seu sistema familiar, à sua ancestralidade. Isso é possível compreender quando nós usamos uma visão sistêmica para analisar e entender aquilo que está muito além da sua consciência. As dores que você sente podem ser ecos de gerações anteriores e que estão sendo transmitidas nessa sua árvore genealógica, né? Já parou para pensar sobre isso? Então,
Como é que você vai saber, por exemplo, que o seu bisavô teve um campo de dor, de sofrimento e que foi associado a trauma de altura, por exemplo? Ele tem medo de lugar alto. Como é que você vai saber que a sua tataravó pode ter sido abusada ou estuprada, por exemplo? Como é que você vai saber que os seus progenitores foram hostilizados por algum caso de racismo, por ter passado os preconceitos, enfim, passaram por trajetórias difíceis? Às vezes, são esses campos de dores não são transmitidos por informações conscientes, mas eles existem. Existem as causas e existem as consequências. São essas consequências que podem ser dores que estão latentes em você. Então, a dor é um sintoma, é um fato. Dor é apenas um alerta de algo que não está em conformidade com aquilo que você deveria estar alinhado, inclusive as suas dores físicas. Já parou para pensar quando você não fala alguma coisa e de repente vem uma dor de garganta? Isso acontece. Por isso, quando nós evocamos a cura das dores sem compreender as motivações, podemos estar apenas empurrando o pó para debaixo do tapete. Mas quando levantar esse tapete, o pó retornará a existir em toda a sua visão. E o todo e o estresse também vai ser revivido. O que nós devemos fazer então? Entender a dor como um sintoma para algo? E usar essa visão sistêmica finalmente para que você possa enfrentar essa dor e buscar nela esse entendimento para as soluções de ajuste, para você ressignificar a sua vida. Por isso eu sempre digo que constelar requer tanta coragem. Inclusive, acho que eu escrevi um artigo sobre isso e está na comunidade do Saber Sistêmico. Você pode acessar esse artigo que está aí na descrição do vídeo. Você entenderá muito mais sobre aquilo que significa e que eu entendo por constelação familiar e como isso realmente é um ato de muita coragem. Depois de falar tudo isso, o que eu posso entender então sobre a dor, Isabela? A dor é um sintoma. Você pode tomar remédios, você pode criar escapes emocionais para lidar com ela, mas ela precisa ser abordada como um sintoma e não como um problema. Bom, depois de entender isso finalmente, o que fazer? Veja, se a sua dor for física, vá imediatamente ao médico, claro. O brasileiro tem essa mania de resolver tudo com remédio, né, na farmácia e tentar amenizar os sintomas e achar que está curado. E não faça isso. Procure um profissional especializado, procure um médico. Se a sua dor é emocional, peça ajuda, não tenha medo. Vale pedir ajuda para um amigo, para um parente, para um profissional capacitado que possa lhe ajudar de uma forma técnica. Um terapeuta profissional, por exemplo, de constelação familiar, um psicólogo e, se necessário, a ajuda de um psiquiatra. Mas peça essa ajuda sem medo. Que tipo de ajuda você pode esperar diante das dores emocionais? Aquela ajuda que dê a você força, que te mantenha no equilíbrio, que te dê condições emocionais para compreender as motivações das suas dores. Caso se trate de um trauma, procure um profissional. Caso você tenha somente a sensação que a sua dor emocional não é tão intensa ou que você não sabe lidar ainda com ela e com a existência dela, eu sugiro que você estude um pouco mais sobre o assunto. Ler sobre questões existenciais são tão agradáveis para diminuir as angústias que nós sentimos, ao ponto de nos esclarecer de forma muito mais interessante. A própria Marsha Lien, a criadora da metodologia da terapia do comportamento dialético, era uma paciente crônica, inclusive com tentativas de suicídio. E então ela enxergou nos estudos filosóficos uma forma de compreender tudo aquilo que ela sentia. E acabou desenvolvendo esse conhecimento que é tão fundamental nos estudos científicos e fundamentaram os estudos dela também sobre este assunto. Por isso, eu estou sempre escrevendo sobre constelação familiar no meu blog, isabelafalcon.com.br. Eu também gosto muito de enviar mensagens nos grupos de WhatsApp, de assuntos, de artigos, às vezes um vídeo e até mesmo textos sobre constelação familiar para as pessoas compreenderem melhor como vai usar a constelação e como pode utilizar todo esse conhecimento a seu favor. Até para você se proteger de falsos profetas, que hoje estão aí pela internet. Portanto, entenda mais sobre a sua dor como um sintoma e faça disso uma incrível oportunidade para dedicar parte do seu tempo
a você mesmo. Não tem coisa mais agradável do que você saber usar o seu tempo e usar o seu tempo com coisas que te façam bem, que gerem saúde, energia, vitalidade. Por isso, aprenda a utilizar o seu tempo da maneira que lhe agrada e não perca tempo. Tem outros vídeos aqui em que eu vou falar sobre o assunto. Vou até deixar uma sugestão de vídeo nessa descrição aqui para quem parece que está vivendo triste o tempo inteiro, que caminhos essa pessoa pode realizar para amenizar isso, beleza? Então tá, eu espero ter contribuído e espero que esse vídeo faça sentido para você. E se ajudou você, eu peço que, por favor, assine meu canal, compartilhe este vídeo com pessoas que realmente possam aproveitar bem esse tema. Gratidão!